O verão só começa em dezembro, mas o calor já chegou e tem gente que nem se preocupa com a proteção contra o sol. Os raios ultravioleta, aqueles que são os mais intensos do astro-rei, podem deixar a pele bonita, bronzeada, mas também pode causar manchas. Um dos principais problemas são as manchas também na pele, tem, por exemplo, o melasma, que é uma doença que aparece aquelas manchas acastanhadas no rosto da pessoa, principalmente de mulheres. Tem muita associação com a radiação ultravioleta. E, nesse caso, também tem associação com a luz visível. Então, é importante que o protetor solar tenha também pigmento para proteger mais da luz visível. Então, assim, essa pessoa deve procurar o dermatologista para avaliar melhor se tem indicação também de tomar um protetor solar. Hoje em dia tem protetores solares orais, que é para uso, que tem poder antioxidante, atua nessa questão da mancha na pele, do melasma, e atua também na questão do envelhecimento, da prevenção das rugas. E tem outros tratamentos também que o dermatologista pode indicar, que é, por exemplo, o uso de toxina botulínica, aquelas pessoas que já têm a ruga, é uma queixa muito frequente aqui no consultório, pessoa que já está com baixa autoestima. Tem o uso de laser, uso de peeling, que pode ser feito no consultório para tentar melhorar a aparência e melhorar essa autoestima. Mas o mais importante, essa pessoa deve consultar o dermatologista, no mínimo uma vez ao ano. E o ideal é que a pessoa procure antes saber se realmente é um dermatologista. Isso é facilmente checado no site do Conselho Federal de Medicina, que é o www.cfm.org.br. Lá vai falar se ele realmente tem o título na área para poder tratar melhor a pele dessa pessoa. Mas além das questões estéticas, o que mais preocupa é que o sol pode causar queimaduras e o câncer de pele. Doença que, nos casos mais agressivos, pode até levar à morte. Se houver casos na família, o risco de ter a doença aumenta. O melhor mesmo é usar o filtro solar e da forma correta. O protetor solar ele deve conter no rótulo o FPS, que fala a favor da proteção contra a radiação ultravioleta B, e também deve ter proteção contra a radiação ultravioleta A. Esse FPS, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, é que seja no mínimo 30, e o UVA que seja de no mínimo 1/3 do valor do FPS. E aí tem a questão também como que a pessoa vai aplicar o protetor da forma correta. Ele deve ser aplicado entre 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol. E ele deve ser reaplicado se a pessoa for ter uma exposição mais prolongada, que é o comum nesse período do verão. Ele deve ser reaplicado a cada 2 horas. E isso o protetor solar não consegue barrar, não consegue proteger 100%. Então, também a pessoa deve evitar o sol nos períodos de maior intensidade, principalmente da ultravioleta B, que é entre 10 e 4 da tarde. Deve ficar sob guarda-sol, usar chapéu, ideal que seja uma aba maior, para proteger o rosto, o pescoço, o colo. Usar óculos escuros. E tem que ter uma atenção especial com as crianças, porque criança tem que saber direitinho aplicar o protetor solar na criança e orientar a criança. Por exemplo, tem a regra da sombra, que é explicar para a criança que quando a altura da sombra está pequena, está menor que a altura da criança, então ela não deve ficar no sol, mesmo se estiver usando o protetor solar. Se a altura da criança, se a sombra está aquela sombra longa, aí já é menos problemático. Tiver com protetor solar, a criança pode se expor ao sol e não precisa se preocupar tanto. Outra questão em relação aos bebês. Bebês menores de 6 meses de idade, eles não devem usar protetor solar e não devem ficar expostos diretamente à luz do sol. Eles devem estar assim, com a aba do carrinho protegendo, usando roupas, bonés, para poder proteger melhor a pele do bebê. A doutora Caroline convida toda a população para saber mais sobre a saúde da sua pele no dia 29 de novembro, quando acontece a campanha de combate ao câncer de pele. O câncer de pele é o câncer mais comum do Brasil. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa para esse ano de 2014 é de 190 mil casos novos de câncer de pele. E ele pode ser de 2 tipos. Pode ser o câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, que não tem uma letalidade tão alta, mas tem capacidade de gerar metástase, como espinocelular, por exemplo. E tem o câncer de pele melanoma,
que é o câncer de pele mais agressivo, tem uma letalidade muito alta. Então, assim, deve-se ter uma cautela muito grande em relação a essa possibilidade do câncer de pele. E os indivíduos de pele clara, que são aqueles, quando a gente caracteriza o fototipo da pessoa, seria as pessoas de fototipo 1 e 2, que têm pele mais clara, cabelos claros, olhos claros, elas raramente se bronzeiam, elas praticamente se queimam quando se expõem ao sol. Elas têm que ter um cuidado redobrado. Isso é muito comum aqui na região sul do Brasil, essas pessoas com a pele mais clara. Pessoas que têm história na família também de câncer de pele, pessoas que têm muitas sardas no rosto ou múltiplos nevos na pele, que são aquelas pintas, pessoa que tem muita pinta. Todas essas pessoas têm que se cuidar mais. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela promove uma vez ao ano, em várias cidades do Brasil, a campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. E ela vai ocorrer esse ano, dia 29 de novembro. Vai ser de 9 da manhã às 3 da tarde, aqui em Guarapuava, vai ter essa campanha, uma campanha gratuita. Então, uma pessoa que tem aquela mancha que está crescendo, uma mancha que está mudando de cor, que está sangrando, ou uma ferida que não cicatriza, ela deve procurar o dermatologista para poder avaliar se essa lesão pode ser realmente um câncer de pele, para ter o diagnóstico precoce e, com isso, ter um tratamento adequado.